Estamos de volta, o programa que não termina quando acaba, muito menos quando vai para o intervalo. O intervalo hoje quente. Tava offline hoje, né, Alex? Tava offline os microfones aí, né? Tava cortado. Ufa, Pedroso. Ufa. Hoje tem um bolsonarista sentado aí, não vai fazer merda, né? Ufa. Hoje tem alguém. Segura os palavrões. Tu vai apanhar. Que feio. Quem é que é o bolsonarista? Ele é Bolsonaro, né? O Alex é eleitor do Bolsonaro. Olha, tá dizendo que jura. Ele que não quer perder o emprego. Ele tá Eu sempre negando me ali. Mas o voto é secreto em primeiro lugar, em segundo lugar livre, né? A gente vive um Estado democrático de direito, Já que tu apesar de alguns tocou no não assunto do acreditarem nisso. Bolsonaro, me diz assim, quanto tempo o Bolsonaro tá na política e qual foi o grande feito político dele? Olha, Não ter roubado. o grande feito dele foi não ter roubado. Eu ia- Bom, Mas o ele que pra enriqueceu motivar várias o vezes. povo, Foi eu tô te fazendo uma pergunta legítima. reconhecido. Esse é um Enriqueceu feito várias vezes. Olha, único. ele tem bom testemunho, certificado pelo o ex-ministro Joaquim Barbosa, Eu que gostaria foi de o saber. único que não recebeu dinheiro no mensalão. Ele foi o delator, né, que delatou o PT inteiro e todos os seus Não puxadinhos tinha também. sido outro lá, O Youssef também disse que ele não pai da recebeu Brasil, dinheiro, né, que delatou. né? Foi o pai da Brasil que delatou? Ele delatou, mas o Joaquim Barbosa disse que de todos os deputados da base, ele tinha sido o único que não tinha recebido dinheiro do mensalão. Mas ele enriqueceu várias vezes nos últimos anos só trabalhando na política, né? Quem? Bolsonaro? Mas desde quando o cara tem um apartamento para morar no Não, Rio de não é um Janeiro? apartamento, né? E uma A sessão de casa. contas dele é aberta, né? Não, tá lá, mas qual é o problema? Uma Mas coisa eu que as gostaria de pessoas... saber, eu gostaria Uma mesmo coisa de que as saber pessoas... quais foram os... Eu acho que assim, a gente falar do que... Por exemplo, se eu comprei um imóvel há 20 anos atrás, no Brasil, a gente tem que deixar aquele valor de avaliação de 20 anos atrás. Então é muito fácil alguém chegar e dizer que comprou um imóvel e é obrigado a registrar na declaração de renda por 200 O que é a mil declaração reais. dele hoje, mais ou menos? E isso que é o controverso, porque uma coisa é o valor que deram na imprensa, que é o valor atualizado dos imóveis. Mas Com, quantos com, a, imóveis são? com a repercussão do dinheiro. É que aquela matéria falava de todos os imóveis, dos imóveis do Bolsonaro, do Eduardo, do Flávio. São dois guris, né? Não, é o Flávio, não, são 3 filhos homens. É o Flávio, que é deputado estadual no Rio de Janeiro desde 2003, o Carlos, que é vereador, É tudo e político, o ninguém Eduardo. trabalha? Não, o Eduardo é delegado da Polícia É Federal. uma família que fez, é uma aí, família foi, que fez foi da mal. política O Jair a sua Messias carreira, o seu Bolsonaro, trabalho. o Jair Messias Bolsonaro, ele é capitão do Exército da Reserva. Foi posto na reserva muito cedo, inclusive, né? Sim, Um fato que também é meio controverso. Ali. Não, ele teve que ir para a reserva porque se elegeu vereador pelo Rio de Janeiro. Não tem nenhum problema de bola nas costas. Né? Ah, ele teve que ir Não, pra reserva. ele não teve que por conta fugir da do política. exército. O dossiê Veja conta uma outra história, Ah, né? mas é o- Eu acho que a Veja... Mas a Veja, quem é que aparece na Veja? Molon, Marina, acho que, né? Meio estranho, né? Só o PSOL se dá bem na Ô, Veja. Pedroso, Isso, eu- Jair- deixa- Quais é que são as grandes realizações do Bolsonaro, que foi que a... Voto professora- impresso é uma grande realização. Pena que esse governo, Tá, mas que e daí, compra o urnas resto da o resto Venezuela dos 25 e acha que anos elas de são mandato confiáveis, tem a castração química também, tem o voto impresso, tem inúmeros Castração projetos de lei. química? Sim, o indivíduo que ele é diagnosticado estuprador e tem problemas psicológicos que fazem com que ele não consiga ser outra pessoa, para ele sair da prisão, ele tem que optar pela castração química, que não é nenhuma violência, é um medicamento, né, que é usado para que ele não tenha A ereção. a ereção. Mas, tá, Isso aí não, tem- corta a própria eu libido. acho que isso é uma Pessoas questão a ser... voluntariamente tomam isso. Eu acho que é quando uma entendem questão que a são ser uma ameaça pra discutida, sociedade. mas agora o que eu Mas tá discordo falando contigo de é que não é projeto. nenhuma violência, porque o próprio anticoncepcional feminino, mesmo a mulher Mas tomando isso já é uma a pessoa violência. escolhe ou fica na É uma cadeia violência. cumprindo a pena, ou quando ele é diagnosticado com problemas mentais, ele pode ficar cumprindo a medida de segurança que tu cumpre quando tem problema, alega problemas mentais. É, eu acho que é. mas- Acho que é, não, não sou da área criminal. Volta a viver em Ok, sociedade. ok, eu acho que tá. É Digamos escolha. que seja algo assim, 25 né? anos esses dois, hein? Sim, mas o que 25 legitima anos. ele para ser um mais, presidente? mais. Quais foram os Mais. feitos Mais. sociais dele? Essas coisas, assim, porque, claro, ele esteve lá, ele cumpriu com a obrigação, o dever de apresentar leis e fazer algo pela população, Que porque ninguém essa é a queria função apresentar. dele. Mas o que eu quero dizer assim, o que legitima o Bolsonaro hoje a ser o presidente? Não É esse ser corrupto. discurso, é esse Não discurso ser de corrupto. ódio que ele tem propagado. Não ser co- não é tem essa nenhum coisa discurso de de ódio. fazer uma é um discurso de Não, ódio. opa, deixa eu... É essa dizer que afronta vagabundo que ele tem tem que ser preso. feito. Eu acho que assim, ó, eu acho que nós estamos numa época de extremismos, tá? Que a mesma população que hoje quer que o Bolsonaro
assuma a presidência pelo que ele fala nas redes sociais, na televisão, é a mesma pessoa, são as mesmas pessoas que elegeram o Trump. São as mesmas pessoas que votaram na separação da Espanha, com o melhor índice de porque desemprego o pessoal tá muito amargurado com a situação. Mas o que me Só preocupa... reclama Eu nos Estados concordo com Unidos, você que do ele não Trump, tem quem uma perdeu a carreira boca. política expressiva. O que ele Ele tem nunca foi é um bom executivo, discurso, né, de extremismo. Uma boa oratória. Uma boa oratória. E as pessoas estão acreditando que com a oratória que ele está pregando, ele vai cumprir. O que me Assim como eu preocupa é o que as acredito pessoas também. vão fazer com o Promessas de Brasil, campanha, o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Na política. O Trump, por exemplo, meu irmão mora nos Estados reduziu Unidos. os impostos, O aumentou Trump é a primeira vez que caiu o o desemprego. Sim, o mundo nunca esteve tão perto, Mas me muito preocupa errado, que as né? pessoas Da vão querer onde? fazer com o Brasil o que Desde- aconteceu desde no Rio quando- Grande do Sul ao votar no Temer, por Desde exemplo, quando só o- por desde uma quando aquele mudança, doente porque é um mental lá vai discurso enfrentar os Estados Unidos, diferente. da Coreia, né? Aquilo ali é só conversa. Tu acha que é Aquilo é conversa, porque é que assim, cortaram a ajuda humanitária do país dele e ele tá fazendo barulho porque ele quer continuar investindo no tu acha que luxo o ódio dele e da sua O mundo casta. inteiro contra os Estados Unidos não aumentou. Mas nesse de onde é que tem um período. ódio Não, o no mundo inteiro. dos Estados Unidos? Não. Quem odeia os Estados Unidos é quem gostaria de estar no lugar e desfrutar de uma caminhada Eu histórica que não fez. não odeio os Estados Unidos, agora não, Não, tenho mas quem nenhum odeia- amor por esse cara. Mas quem odeia os Porque esse Estados cara é um Unidos... fanfarrão, bobalhão, metido Pô, à mas vista, tu vê como- passa a mão na bunda das gurias Mas e por aí tu vê vai. tu vê como então os outros políticos são piores do que ele. Sim, mas ele é o mínimo Então, que se espera é o dele menos ruim. é que ele vá lá e faça o que ele prometeu. É que ele não Fez tem mesmo. Os outros compostura, não né? fizeram. Não, nenhuma Mesmo postura. sendo um idiota. Os outros não fizeram. Ele Diga, Márcio. Ele não tem compostura, né? Político, pra mim, não tem que Ele ser pode ser agradável, muito ele tem que capacitado, ser mas não tem prometendo. compostura. Eu já acho que o Bolsonaro não vai a tanto. Não acho que o Bolsonaro seja esse tipo de passar a mão, que nem tu deu exemplo, passar a mão na bunda da guria. Não acho que o Bolsonaro seja esse Não, tipo. não na Eu frente dos concordo que tu outros. falaste com relação aos órfãos de respeito às regras. Isso. Vão acabar indo pro extremismo do outro É lado, verdade, Márcio. porque o equilíbrio ele só vai chegar quando tu tá hoje tu tá num extremo liberal que tudo pode e tá aí o resultado. Então a tendência é que tu vá ao extremo do outro para que depois se chegue no equilíbrio. E aí o Bolsonaro identificou isso aí. Foi o que Marcel Van Hatten identificou com todo também. respeito à Pamela, o Lula, por exemplo, ele tem uma carreira política desde os anos 70, né? Sim. Início dos anos 70, uma carreira que ele veio traçando, que quando chegou, participou de uma eleição, não ganhou, fez um monte de coisa para o trabalhador, fez para os sindicatos, realizou um monte de feitos. Ele fez isso mesmo, gente. O Lula fez isso. Só que quando ele foi presidente da República, ele tornou o nosso país o país dos desempregados. A roubalheira apareceu. Não, isso foi a Dilma. O Lula foi o desemprego que tu falaste, Alex, a gente está fora do retorno aqui. Não sei se tem algum problema com a câmera. Mas o Lula deixou o presidente da República com mais de 80% de aprovação e com o menor índice de desemprego da história. Esse foi o governo Lula. Mas a economia Pra sobre mim, ovos. desemprego, tá aí, é o Lula, então. Para vamos mim, usar, não é? particularmente, não. Para mim, A particularmente, qualquer o preço setor não vale a pena, calçadista, Pedro. Não, mas acontece que... Me parece que a Não, mas qualquer o setor preço vale a pena. calçadista Só o teve uma brasileiro- falência só o aqui na brasileiro que década de assiste Globo News 90, que acredita daí que foi os só Estados Unidos diminuindo estão ao no longo da estágio de convulsão história. social. A Vamos gente escolher não quem pode- fala primeiro. Vai, Pedroso. Só quem assiste Globo News acredita que os Estados Unidos está passando algum problema. Os americanos estão muito satisfeitos, inclusive os eu imigrantes acho- brasileiros que estão lá estão muito satisfeitos. Desde que esteja legal lá. Quem está gritando lá É, é os quem ilegais perdeu a não tem boca. espaço, E né? lá também, como aqui, tinha muita gente há muitos anos incrustada nos carguinhos, nas ONGs que o grande pai do globalismo, da esquerda moderna, o Saul Alinsky, criou toda essa estrutura. Deixa eu só E essas dar um- pessoas não estão tendo mais acesso. Deixa eu só confirmar isso que tu teve falaste. nos Estados Unidos. Funcionário de pizzaria. O pizzaiolo numa pizzaria lá nos Estados Unidos. E aí, olha, o negócio é carioca. O negócio é o seguinte: o pessoal está indignado, o pessoal que está indignado era o que não trabalhava e mamava a teta do governo. E agora vai ter que vir o que vai precisar trabalhar. Isso não foi meu compadre, que tem uma situação um pouquinho diferenciada lá. Não é as pessoas com as quais eu convivo lá. É um funcionário de pizzaria. Porque depois da quebradeira de 2008, 2009, não é um movimento natural da economia retomada?
O Brasil não está vivendo isso quase Mas naturalmente. engraçado que depois que a isso gente só aconteceu pensou, depois Não, que o Obama saiu. eles tinham muito assistencialismo. O Obama tinha muito assistencialismo. Mas ele não cortou ainda. Aquele seguro que o Obama inventou, seguro saúde lá, que é o plano de saúde do SUS deles, não terminou. O que eles enxergam lá é que vão ter que trabalhar. Mas agora essa questão do agora assistencialismo, conseguiu terminar, mesmo dos os programas republicanos votaram sociais, contra, né, o fim dos desse programas sociais, por conta da viagem, até acompanhado mais, Portugal é exemplo mundial de levantamento da economia, porque é o país da Europa que está levantando Portugal é e não a próxima teve nação mundial que e vai não entrar teve em colapso. corte e não teve Porque a corte despesa nos programas pública em sociais. Portugal aumenta de maneira assustadora e baseada numa entrada de dinheiro que é finita, porque não é uma entrada de dinheiro que vai produzir novos dinheiros. Tanto novos que abriu para recursos. estrangeiro. É só gente chegando e depositando o sonho de uma vida e comprando imóvel em Portugal e investindo numa coisa que não vai ter retorno. É que nem o Uruguai, é o país dos Todo mundo chega num aposentados. lugar, começa a botar dinheiro de fora, a economia artificialmente cresce. Verdade. O que é? Mas Agora, isso- tem indústria em Portugal? Não. Tem outras Mas tem a indústria- minério A em Google, Portugal, é a só Google frente. está investindo em Portugal. Pois é, Uruguai é a mesma Ah, coisa. tem muita Eu acho indústria que de a indústria do turismo é suficiente tecnologia para manter um estão país. investindo Não. em Portugal. Não, Tu acha que a indústria do turismo não é suficiente não para manter um consegue país? manter um país. Não, mas não é apenas a Porque indústria a- do turismo. Como eu andei Só por provocando. lá, eu vi Só grandes provocando, construções que chamaram a atenção. Tem universidades que está sendo construída lá dentro de É o Portugal. turismo de estudos. A cidade Tem mais uma universidade que pobre, está sendo mais construída. pobre, Eu gostaria de terminar. Aqui no estado é Santa Maria, que tem uma faculdade. Em que vai concentrar, é única na Europa e que vai concentrar estudantes de toda a Europa. Então, assim, como que se diz? Um capital cultural, é um capital social muito grande que está sendo investido em Portugal. A Google está investindo em Portugal também, foi o país escolhido justamente pela variedade de idiomas que os estudantes têm lá. Mas, assim, quanta riqueza. Mas o que eu quero- Portugal era o país com estudante, mais gruas, né? Com mais construções, com aqueles guindastes, né? Era um Ainda país tem com- muito, isso me chamou muito a levantando atenção. muitos prédios. A última vez que eu tive lá, a construção estava em passos largos e investimentos de empresas externas estavam bem grandes em Portugal. Me chamou muito a atenção isso, que Tá, é mas impossível esses tirar uma investimentos- foto assim de Portugal. Esses investimentos Que são não para tem a fazer uma guindaste. indústria, para explorar uma riqueza, ou eles são só construções? São construções E para Novo Hamburgo, nós estamos cheios de explorar a área de prédio vazio turismo. também. Explorar a área de Reformas turismo. do setor. Que, Vou dar um exemplo. Essa questão de universidades, da professora. As cidades mais atrasadas e pobres do estado, elas têm universidades. A sua economia é baseada em estudante. Santa Maria e Rio Grande. E Pelotas também. Passo Então, Fundo. Passo Passo Fundo tem também. indústria. Passo Fundo é uma cidade que tinha indústria, tem agronegócio e ela tem empresas fortes na Tem. cidade. E É ela berço não de vive empresas estudantes, fortes. Tá. É muito diferente. Caxias dessa alavancada também. muito Indústria por causa dos metalmecânica, estudantes. eletrônica, elétrica, a universidade veio para lá como uma Consequência. forma de trazer formação adequada para Mas hoje o que nos resta em Novo segmentos Hamburgo industriais. é muito do apoio da universidade e dos negócios que a Fevale tem feito fora e esses acordos também. A gente não pode desprezar uma cidade que tem a sua A universidade. gente não pode desprezar, mas a gente não pode achar que isso vai sustentar uma nação. Não- E Portugal O é que um eu país, estou- ele tem eu o não estou tamanho dizendo de que a alguns universidade estados, mas vai ele é um sustentar país. a nação, eu estou dizendo que isso é um indicativo de que a economia, assim, de que há sim Portugal tem essa levantada. Ele é o país da Europa que está em ascensão e que está com base para levantar outros. É Portugal, mais do que, Entre os inclusive, Estados a Unidos, Inglaterra. Ô, Pedroso, entre os Estados Unidos e a Escandinávia, por exemplo, os países do norte da Europa, tu fica com algum dos dois modelos, assim? Tu prefere ir no modelo mais liberal americano? Porque a Olha- maior qualidade do mundo está no norte da Europa, por exemplo. Por que eles fabricam tanto antidepressivo lá? O que eu tomo vem de lá. Provavelmente Por no que norte essa da indústria é Europa tão muito desenvolvida? Por que frio, tem né? tanto se suicida lá, se é tão bom assim? Eu acho que por causa do frio, né? Os dias lá Agora, são uma muito coisa, a menos- indústria extrativista nos são países muito mais escandinavos... escuros do que aqui, né? É, a indústria extrativista... A Alemanha é um país muito desenvolvido, também tem muito suicídio, também tem muito Suíça, né? A antidepressivo. Suíça é Não, um mas dos- não com os países Mas escandinavos. é muito escuro. Não, por conta disso, Agora, né? Então, vamos pegar o exemplo dos países escandinavos. As pessoas falam como se o dinheiro brotasse do chão, lá e de fato brota. Né? A indústria de extrativismo, tanto vegetal como a indústria de extrativismo, ali nos pescados e na própria plantação de floresta de reflorestamento, que é o berço
da celulose, desse tipo de extrativismo é Nos lá. Estados Unidos também, Então, né? lá se tem todo um sustentáculo para isso. E por uma questão de ter um clima muito adverso, as pessoas também têm uma outra postura em relação às coisas. Acontece, nós estamos falando de um país de posições continentais, que é o Brasil. E também os Estados Unidos. Maior Uma banda ainda. toca muito diferente. Um país que é pequeno, que 6 meses do ano praticamente não tem nem a luz do sol, Isso. né? Que vive basicamente de extrativismo, seja vegetal, seja pescado, seja minério, é uma condição muito diferente, né? Mas a qualidade de vida lá, o desenvolvimento humano lá é muito maior. E vamos pegar um Né? desenvolvimento humano a partir de uma estrutura. Acontece que nós não temos essa estrutura. Nós não podemos pegar o modelo escandinavo e levar trazer para o Brasil. Se aqui nós botar um mercado que não tem ninguém cobrando, deu ruim. Mas tu está comparando a economia do Brasil, o Não, sistema mas eu brasileiro tô comparando com os outro. Estados O problema Unidos com do a Escandinávia, o problema né, Pedro? mas que eu estou dizendo, os Estados Unidos é um país de dimensões Os Estados Unidos continentais, e o resto da Europa, por exemplo. mas não dá para comparar. Por quê? Porque são questões de tamanho, são países muito Não, de a extensão Europa territorial toda menor. junta é maior do que os Estados Unidos, um pouco maior que os Estados Unidos. Mas daí tu vai olhar que a Europa não é igual. Ali tu tem uma Romênia, né? Mas os Estados Unidos também não são E iguais, tu estados independentes. mas acontece que elas não são conduzidas da mesma forma. Os Estados Unidos é um país que, mesmo os estados tendo a sua autonomia, eles têm que ser conduzidos com uma política econômica e de expansão muito parecida. Uma coisa é tu ter uma União Europeia que tem um certo nível de integração, né? E outro conduzir um país que tem o tamanho da Europa e que necessariamente tem Eu que acho que isso pensar vem no de mesmo- encontro exatamente com o que a gente falava no primeiro Agora eu bloco. quero puxar Eu o não acho gancho que a da gente União se encontra ali Europeia. adiante, essas duas questões não se encontram ali adiante. Qualidade de vida e busca de qualidade de vida. As pessoas estão procurando cada vez mais os Estados Unidos para fazerem as suas vidas. O cada pessoal da vez mais esquerda a brasileira Europa gosta pra muito viver de a sua fugir, vida, de né? fugir do país maravilhoso que eles criaram e morar em Miami. Ou no caso do Pedro Cardoso da Globo, e morar em Portugal. Ele diz que lá tem muitos serviços públicos que ele usufrui quando ele passou a ser cidadão português, agora é bem pouco tempo, e com certeza os impostos que ele arrecada lá ainda não contribuíram para pagar os serviços públicos que ele tanto usa. Agora eu quero puxar o gancho para o assunto que eu gostaria de tratar, já que ele falou de União Europeia e dos A Estados gente tem que Unidos, fazer a nossa foto lá depois. que é o do Mercosul. O Tratado de Assunção, que fundou o Mercosul, fala, eu até trouxe aqui, o que fundamenta, logo de início, no artigo 1º do tratado, é que os Estados, partes, decidem construir um Mercosul comum. Aí, através disso, o que constitui isso é a livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos entre os países. Posteriormente a esse tratado entre os 4 países, né, veio a Venezuela. Hoje os venezuelanos... Bolívia também. Sim, Bolívia. Mas hoje os venezuelanos estão vindo para o Brasil por conta da situação econômica que eles estão passando lá, buscando um refúgio, um socorro. O que me preocupa é o que o Temer está querendo fazer, porque eu acabei, antes de vir para cá, eu li uma matéria dizendo que eles vão usar de força civil, militar e o que for necessário para coercivamente impedir a entrada. Mas tá certo. Tá certo. Impedir a entrada. Mas e o Mercosul? Ele não, Não, vai o estar... Mercosul é um acordo de Ele- mercado, não é um acordo de imigração. Sim, mas e o é que muito eu acabei- diferente e o da que- União Europeia. Mas é de livre trânsito. Mas é Não, de de livre mercadoria. trânsito. Não, E, trânsito ó, não. olha só, Mercadoria, Não, de serviço. pessoa, sim. Não, a mas tu livre não vai exigir, circulação, a Não livre, vai exigir visto. a não vai livre exigir visto. circulação Turismo, de tipo bens, turismo. a livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos entre os países. Uma mão de obra é um serviço. As pessoas têm direito de vir trabalhar no Não, Brasil. serviços é a prestação de serviço. Eu vou prestar serviço, eu vou pegar a minha equipe de montagem de máquina e eu vou prestar serviço no Uruguai. Ah, mas Eu não isso vou, tá eu não vou, eu não vou. Não. Isso não precisa estar especificado. Não, Porque é que uma o coisa é o turismo. Eu tenho livre circulação, eu posso para a Argentina, para o Uruguai. Vai vir gastar Agora, dinheiro aqui. eu não posso simplesmente morar na Argentina. Não posso, eu não sou cidadão. Tem regras outro para que eu caminho. vá morar lá. Né? Essa livre circulação. difícil, né? Não É, é isso é difícil, totalmente historicamente diferente. não é. Mas daí Agora, vai ter um se eu tenho regime... uma situação, Mercosul não é difícil. se eu tenho 3 filhos em casa, eu tenho minha casa bem organizadinha.
eu tenho meus 3 filhos ali, eu com dificuldade consigo comprar o material escolar, às vezes não consigo, às vezes não tem comida ali, não dá para comprar carne, eu compro ovo, que é mais barato. Aí eu vou dizer assim, vem mais 10 que tá tranquilo. Não, isso não existe. Racionalmente ninguém vai fazer isso. Não pode simplesmente deixar entrar gente de tudo que é lado, de tudo que é lado, de tudo que é lado. o estado de Roraima. Tá, Não mas é o porque que eu digo... eles usam serviço público sem contribuir Não, e com agora absolutamente o governador de nada. Roraima quer Mas não era uma distribuir o questão de pacote fazer dele uma pro Brasil. legalização, de ter uma contribuição que acordasse nesse Por Mercosul? enquanto não. Eles Quando não têm tiver condições. sobrando emprego, sim. Eles não têm E condições e, o expandir. Brasil não tem condições de... E nem eles têm interesse em se tornar brasileiros. Eles Não, querem eles- ficar aqui enquanto a Não, mas barriga eu tá não digo nem roncando. na Temos questão como de se absorver essa tornar mão de obra. brasileiro. Claro que não. Claro que não. Ivan Carlos, no aguardo da audiência, Neiva Lennon, bom programa. Carlos Fonseca, excelente programa. O Pedroso, Carlos Fink, o Pedroso não está muito convicto na defesa do Bolsonaro. Mas eu tô mais convicto na defesa do Bolsonaro Parabéns que pelo na minha programa. defesa. Estou cuidando e avaliando. Ele botou um kkk. Ele sabia que estava vindo aqui, ó. Abraço, Fink. Fink. Hoje eu Gilberto voto Castro Bolsonaro tá dizendo, também. muito atento ao debate, muita qualidade nas opiniões. Abraço para todos, em especial para o meu amigo Márcio. Ainda esperando o convite para a janta. Quem mandou? O Beto Castro. Valeu, Agora com as Beto. estradas em melhores condições. Agora tá melhor, Aqui, ó. Quer arrumar as estradas? Alex, põe a foto para nós aí, vamos matar essa charada aí. Por favor. E aí, Márcio? Que lugar é esse? Lima e Silva. Ah, eu ouvi antes o que vocês falaram, eu não vou falar, não vou Quero ver estragar. se tu reconhece. Não, não. O quê? Reconhecer não. É a Lima e Silva? Não? Não sei, foi tu que falou. Ah, eu pensei que fosse mais lá pra altura, perto do Banrisul, Isso aí não é... naquela Zambelli. altura. Não, Magalhães a Calvete, Padaria né? Brasil ali, não é do lado? Bom palpite. É bom palpite, mas não é. Deve Não ser, é. Deve, Não é, mas é um bom palpite. Pedroso. É ali do outro lado do Santander, isso aí. Tá muito Santander. larga pra ser A Lima e Santander, Silva, né? Essa foto é batida ali do lado do Santander. Pensei que fosse Lima e Silva ali pra altura do Paradão, por ali. Da Joaquim Nabuco com a Pedroada. É que Por eu não que me tu lembro acha? daquele caminhãozinho Perto da praça. estacionado ali semana Aquela- passada. Aquela E nem aquele marquise outro ali. carro A passando. Marquise quebrada, reta. É aquela marquise ali, me lembro onde era a farmácia Gente, econômica. Marquise Posso estar quebrado. enganado. Márcio. Não, vou Não? chutar. Nem chute não tem. É que a gente não consegue ver direitinho daqui, tá? É, ainda bem eu sem Mas o óculos aqui. seu Antônio Regra matou a charada. Se o Antônio Regra tá na audiência, matou a charada. Isso aqui é na Pedro Adams Filho, na altura do Café Paulo. Vocês não conheceram o Café Paulo. O Café Paulo era logo depois da esquina da Joaquim Nabuco. Então ali, à esquerda, é o prédio do Sul Banco. Banco Hoje é o do Sul. Santander. Não, ali à esquerda hoje já foi Banco Econômico, né? Hoje é uma Ah, farmácia. ali tu tá falando onde tá na esquerda, é onde a farmácia era a farmácia Isso, mais econômica. Isso. E ali à direita era onde antigamente era a livraria do Globo, né? Tal. Logo adiante, o prédio onde era o Café Paulo e na esquina depois foi o cinema. E o Ruval Modas, Alfred, se eu não me engano, e antes, bastante tempo antes, foi construída a Casa Nonô. Vocês podem olhar bem no meio da foto o prédio da Novo Seguro, É baixinho. Depois ele ganhou mais 2 andares com o tempo. Então, Cadê o a ponto Lima e de vista Silva dessa ali? foto é onde é o Santander hoje. Lima e Silva é no meio do meio da foto, mais ou menos. Atrás daquele Aquela porta- primeiro caminhãozinho ali. Tá, mas Então tu então, não tá tão longe, tá? É. o ponto de vista é onde é o Santander hoje. O ponto da foto. Sim, tu tá na esquina do Santander batendo em direção a Pedro Não Adams. é, porque lá tá o prédio do Novo Seguro. Isso aí. Volta pra nós aqui, Alex. Tudo bem. A gente tem que comentar rapidinho, Pedroso, tem um convite de uma telespectadora de que a gente fale sobre a JG. Eu precisaria que explicasse isso para nós. Ciência judiciária O que tu gratuita. pode falar sobre isso? Quando ela é legítima? É possível discutir isso no juízo, tentando desconstituir? Ou simplesmente o juízo determina a aceitabilidade ou não, sem poder fazer Fala o maiores que é a juízos de JG. valor? Na verdade, a legislação diz o seguinte, que quando a pessoa que pretende iniciar um processo não tem condições de arcar com as custas processuais, sem o prejuízo do próprio sustento ou do sustento da família, ele pode fazer uma declaração de pobreza e, a partir daí, o processo vai andar gratuitamente para ele, livre das taxas e despesas judiciais. Tá?
Isso tem que ser feito previamente. Isso quando se entra com o processo, quando vai se entrar com o processo no fórum, se declara, um dos documentos que se anexa a essa declaração de pobreza, e o advogado faz o pedido de que seja concedido esse benefício para a parte, né? A alegação simples, independente de prova, é o que atribui a possibilidade de ser concedido o benefício. Ultimamente tem sido, em alguns casos em que o juiz acha que aquela pessoa pode estar mentindo com relação à idoneidade dessa declaração de pobreza, que ele está só tentando se furtar ao pagamento das taxas e eventual pagamento de honorários por sucumbência no final, ele pede algumas comprovações, como por exemplo, cópia do imposto de renda, coisas desse tipo, para que ele possa fazer um juízo de admissibilidade se ele vai conceder ou não o benefício. Pois bem, uma coisa subjetiva então. E que acontece muito pouco de ofício. Não existe critério, não existe um número específico. Ultimamente, rendas inferiores a R$ 4.500 não leva, né? A não ser que tenha superiores não levaria. Inferiores leva. Não, daí inferiores levaria. Teria que levar. Não é bem assim, porque se o processo vai... em caso de doença grave. Eu já pedi isso. Não é, isso é subjetivo. Porque se o processo vai ter R$150 de custas, o fato da pessoa ganhar 4 mil por mês, o juiz pode dizer, não, tu não tem direito a JG, porque 150 tu pode suportar. Agora, se o teu processo é de 1 milhão, que as custas vão dar 25 mil reais, bom, aí tu precisa da JG, porque o teu salário não vai suportar. O grande problema não é as custas, é que o pessoal tenta fugir dos honorários. Exatamente, não existe um número, enfim. Entrou no processo, pediu a JG. O juiz concedeu a JG. A parte que está do outro lado vai poder impugnar, provando que aquele que pediu a JG não merece o benefício e tem condições de pagamento das custas. Olha aqui, Márcio. A pessoa coloca assim, como conseguiram colocar dentro de um processo trabalhista atestado de pobreza, sendo que as pessoas envolvidas possuem bens? Ela ficou indignada, pois ela não consegue atestado de pobreza para ser colocado no processo. Pois não é atestado de pobreza. A aposentadoria de baixa renda e a empresa fechou e ela só tinha 20% do capital. Pelo que entendo, não se pode mentir para conseguir um atestado de pobreza. É tão fácil conseguir? Não é um atestado de pobreza, é uma declaração. Posso orientá-la? Não, quais os tipos de atestado de pobreza que existem? Na verdade, não é um atestado de pobreza. É uma declaração da pessoa de que ela não tem condições de arcar com as custas processuais. E eu vou dizer o seguinte, eu também acho injusto, não adoto essa sistemática, mas eu já vi, por exemplo, uma pessoa que tem uma casa de R$1 milhão, tinha um salário de R$15 mil numa empresa e foi para a rua e precisa entrar com um processo para haver o próprio direito sobre aquela casa ou algum outro processo, e ela está desempregada, ela prova que está desempregada, o fato dela ter conseguido comprar no momento da vida dela aquela casa, não significa que ela tenha ali disponível 4, 5, 6 mil reais para pagar as custas de um processo que ela precisa entrar. E ela pode ser merecedora do benefício da justiça gratuita naquele momento. Por isso que é totalmente subjetivo. Eu já fiz isso e foi constatado tudo. Exatamente que na época merecia o benefício. Exatamente como você falou. Eu não tinha condições de pagar as custas processuais, que eram altas. Exatamente. Mas a minha casa valia bastante. Então, não posso me desfazer da casa de uma hora para outra para pagar isso. E foi me concedido exatamente. Mas não é atestado de pobreza. É uma declaração de que não tem condições. Não é declaração de hipossuficiência que diz isso? Não é declaração de hipossuficiência. Márcio, obrigado pelo esclarecimento. Nada. Acho que fica a dica aqui então para a nossa telespectadora. Obrigado pela Que é diferente da pessoa pegar um defensor público, né? Que daí é que na teoria o defensor público também é só para pessoas que não têm condições de contratar advogado. Não, mas eu digo que é só uma das partes que poderia acionar a defensoria. Não, os dois. Pode ter defensor público dos dois lados, desde que os dois lados não tenham condições de arcar com despesa de advogado. Comecei contigo o programa de hoje, começa terminando contigo. E eu falei bastantão. Falei bastantão, meu ponto final é o tradicional boa noite a todos. Boa noite. Pedroso, boa noite, um abraço para minha filha que está ali me assistindo. Antônia, eu queria que tu gravasse essa brincadeira de cabrito que eu fiquei curioso de ver. Pode ser? Eu juro que a gente não coloca na televisão. Isso, né? Eu só olho e conto para as pessoas como é isso. É isso? Teu conto? Não, e daí cumprimentar o Augusto lá, que é filho de um médico aqui que mora aqui no Hamburgo. Seja muito bem-vindo. Mãe médica também, seja sempre muito bem-vindo.
Professora Pamela, obrigado pela presença, até ponto final. Muito obrigada pelo convite, boa noite a todos. A gente não falou no E Tuiuti. Não falamos no Tuiuti, mas eu falei bastante no início também, foi muito merecido. Parabéns, Tuiuti, parabéns pela esse posicionamento Vou guardar essa representando foto, o vou botar povo lá na brasileiro. frente, então. Uma coisa que me incomodou foi que o UOL estava fazendo um chat lá e o Tuiuti estava com 91% e eles zeraram a votação para começar de novo lá. Mas faz teoria da Bolsonaro toda conspiração. hora. Mas Tuiuti Toda continua. hora eles fazem Tuiuti isso com o Bolsonaro. continua, Tem coisas em comum agora está aqui. com 31, continua na frente das outras escolas. Isso. Mas o meu é um bom retorno do ano letivo para todo mundo. O meu ano começou, eu gosto de começar no dia 1º. Um bom retorno para todos e vamos ficar muito atentos às crianças, porque está tendo muitos raptos de crianças na nossa região aqui no Rio Grande do Sul. Muito bem, ficar esperto então. Zambelli, obrigado pela presença, sempre muito bem-vindo. Teu Boa ponto noite. final. Só gostaria de falar para as pessoas, ou deixar um recado assim, independente da posição política de cada um, todos estamos buscando o mesmo resultado final. Essa mesa é composta de diferentes pensamentos políticos e nem por isso estamos nos matando aqui, nos agredindo. Eu acho que pensar, falar, defender o seu ponto é fundamental, mas eu acho que o extremismo não é legal. Muito bem, que a gente consiga encontrar o caminho do meio, então. O nosso amigo, seu Antônio Regra, mandou uma mensagem para nós. A pauta é Noite Maravilhosa na loja Rui Barbosa, em 15 de dezembro de 2017. Trabalhamos o ano todo para nossa pedra bruta desbastar. E agora, finalmente, vamos todos comemorar. O venerável irmão Raul Miller resolveu organizar, pediu o apoio das cunhadas para a comemoração iniciar. A cunhada Mara Miller reuniu-se com elas, bolaram tudo direitinho, cuidaram de todos os detalhes e montaram até um lindo pinheirinho. Dia 15 de dezembro foi a data combinada, mas todos esses acertos tinham os dedos das cunhadas. O traje nada a rigor, tinha violino na recepção, vieram mais de 100 famílias dos nossos queridos irmãos. Cada um trouxe uma foto das famílias ao pinheirinho, uma noite maravilhosa, tudo saiu direitinho. Os irmãos Ori Reis e Delcio Tavares coordenaram esta festança, todos brincavam alegres, pareciam umas crianças. Para o bem da humanidade, trabalha a maçonaria, por isso estamos alertos de noite, noite e dia. Nosso grande arquiteto ali espalhou energia. Viva os irmãos e cunhadas, viva a maçonaria. Abraço a todos. Está lido, seu Antônio, obrigado pela participação do senhor sempre. A gente fica por aqui, voltamos amanhã às 21 horas ao vivo com vocês. Até lá.